O estudante da Universidade Federal de Mato Grosso, Leonardo Rondon, participou da sessão ordinária desta terça-feira, 7 de março, por meio da Tribuna Livre, através de convite oriundo da vereadora Edna Sampaio, e trouxe à Casa de Leis os problemas enfrentados pelos alunos da instituição quanto ao bloqueio do passe livre estudantil. Leonardo afirmou que vir até a tribuna falar sobre o bloqueio, que aconteceu sem aviso e de forma arbitrária, foi preciso. A semana passada começou com esse bloqueio, em que centenas, milhares de estudantes chegaram de não conseguir acessar as atividades que tinham cotidianas por conta desse bloqueio e, portanto, uma arbitrariedade, porque a MTU, sem nenhum tipo de comunicação formal, avisou que isso ia acontecer e muitos estudantes foram pegos de surpresa. Então, nós entendemos que se tratava de um bloqueio que é político e nós sabemos o histórico que é a luta pelo passe livre estudantil em Cuiabá e entendemos que era necessário dar uma resposta a essa situação, porque não basta apenas suspender e pedir o recadastramento, Isso é uma arbitrariedade. Por isso nós fizemos um ato e nós queremos sim a regulamentação de como o passe livre estava se dando, que era de maneira irrestrita, que é 24 horas por dia e 7 dias por semana, porque o passe livre restrito dá condições para os estudantes que, por exemplo, desempenham estágios obrigatórios, desempenham atividades de pesquisa, de extensão, de acessar os espaços de formação científica e os espaços de formação social, cultural também, que a cidade precisa, que a cidade tem, e muitos estudantes da nossa universidade muitas vezes não têm acesso por conta de não ter o meio de locomoção, O transporte coletivo se trata de um direito fundamental e o passe livre é um direito que precisa ser mantido e ampliado e não restringido. A vereadora falou sobre a importância de trazer a público esse assunto tão importante para a população cuiabana. É um assunto da população cuiabana, É um assunto que diz respeito à competência do município no Poder Executivo, mas também diz respeito à responsabilidade do Poder Legislativo, no sentido de garantir o direito fundamental de ir e vir dos estudantes. Os estudantes ainda constituem uma fração da sociedade muito jovem e, portanto, são em situação de vulnerabilidade, porque estão em processo de formação. Muitos deles só conseguem chegar à universidade, só conseguem chegar e permanecer na universidade porque é uma instituição pública e o transporte coletivo para esses estudantes é fundamental para garantir o direito deles de estudarem. Então, não tem razão de ser um órgão público que primeiro bloqueia os passes para depois ver o que está acontecendo. Eu acho que primeiro eles teriam que manter esse direito dos estudantes, porque, afinal de contas, é um direito, não é uma benesse, não é uma caridade que o município está fazendo com os estudantes, é um direito dos estudantes, e depois fazer os ajustes que tiver que ser feitos, mas com o direito em pleno vigor. O que aconteceu foi uma cessão de direito dos estudantes e que não pode acontecer, porque eles têm aula cotidianamente, mas, para além disso, nós precisamos pensar o passe livre como estratégia de direito de circulação da juventude, de acesso aos bens culturais, aos bens imateriais, acesso à cidade, porque os estudantes não podem ficar confinados por uma situação de ausência de transporte coletivo, que é encarado aqui no município como única e exclusivamente um empreendimento lucrativo para os donos do negócio, mas o transporte coletivo é um transporte público que corresponde a uma concessão pública para garantir um direito fundamental inscrito na instituição, que é o direito de ir e vir. Portanto, está errada a prefeitura, está errada a MTU, de primeiro cortar o benefício para depois dizer o que está acontecendo e fazer a averiguação e ajustes. Por isso, eu acho importante a presença do Leonardo aqui nesta manhã, para dar esclarecimento também aos parlamentares sobre o que de fato está acontecendo.